muito bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, ao episódio 12 do Dime Podcast, nossa segunda temporada. Meu nome é Gabriel Duarte e eu vou ser o seu apresentador. Mais uma vez, o Gomes e o Heitor não conseguiram participar desse episódio, mas em breve eles devem voltar, acredito eu. Muito bem, a gente vai falar no episódio de hoje sobre principalmente a questão da morte, porque a gente trabalha dentro de uma doutrina espiritual e a gente está muito conectado com a questão da morte em si. Então, de todas as coisas que eu gostaria de pontuar, a primeira é algo que eu já falei em outras oportunidades aqui, mas que eu não me canso de dizer, que a gente trabalha dentro de um campo de energia espiritual para os desencarnados. Então, o Santo Daime, ele funciona como uma ponte para os espíritos que não conseguiram ainda se desapegar da matéria, e a gente ajuda eles a fazerem a passagem, né? Eu sempre gostei muito de observar os hinos e os significados que eles têm, e, claro, toda vez que vocês forem observar um hino, isso assim, para quem está na doutrina, para quem está chegando na doutrina, e a maior parte do nosso público são de pessoas que estão começando a doutrina agora, veja que os hinos eles estão primeiramente se comunicando com espíritos desencarnados, depois com espíritos encarnados. Quando você vai lá no Daime, você consagra a bebida e se resolve, você também está ajudando irmãos desencarnados que têm vibração parecida com a sua, ou seja, que tem problemas pendentes que sejam similares aos problemas que você tem, a se desapegarem e poderem prosseguir, poderem dar continuidade no ciclo reencarnatório deles. Então, primeiro de tudo, os hinos eles são para os irmãos desencarnados. Outra coisa que é importante a gente pontuar é que os hinos também são sempre para a pessoa que recebeu o hino, né? Então tem aí uma valorização das pessoas que receberam hinos e que puderam ter inários. A gente tem vários inários, né, dentro da doutrina do Daime. A gente costuma dar prioridade para a gente fazer geralmente o Cruzeiro do Mestre e fazer os 4 falecidos, né? Costuma ser os clássicos, né, dentro da nossa doutrina. Mas, cara, tem uma infinidade de inários e a gente tem que escolher os inários conforme a nossa afinidade. Então, conforme a gente vai estudando e vai conhecendo novos inários, a gente vai abrindo portas para outros tipos de mensagem, outros tipos de vibrações. Claro que todos os hinos, todos os inários, eles seguem uma linha similar, né? Não é como se eles se destoassem muito, mas todos eles têm sempre esse objetivo. Então, quando a gente fala sobre a questão da morte em si, a gente pode agora estar pontuando o desencarne mesmo, da pessoa desencarnar. Quando você morre, você está participando do evento, o máximo, é o ápice da sua existência, é o fim dela. Esse mundo aqui existia antes de você existir. E esse mundo aqui vai continuar existindo depois que você deixar de existir. Então, você não tem motivo nenhum de ficar apegado a esse mundo. Você não é daqui, você só está passando por aqui. Tudo que você tem aqui, você pegou emprestado. Nada aqui é seu. Você pode estar usufruindo, mas não é seu. Essa noção de propriedade, de isso ser meu, aquilo ser dele, isso não existe.
A gente criou essa concepção. E eu diria que de todos os apegos que a gente tem, a nível de morte, talvez o mais clichê seja o dinheiro. E as pessoas se esqueceram de por que a gente inventou o comércio. Quando a gente remonta a história do dinheiro, a gente entende que as transações comerciais começam com escambo, com troca. Para que a gente possa agregar valor na troca, ou seja, para que a gente possa ter um critério de troca, a gente precisa dar um valor para aquilo. Esse valor ele não existe, a gente atribui esse valor. A prova disso é que você pode ter algo que foi feito, que teve um custo de produção baixo, e mesmo assim ser algo extremamente valioso, porque a gente que agrega o valor no que a gente faz, né? E no que é feito. Meio que existe um consenso entre as pessoas do valor agregado dos objetos e dos serviços também. E isso é uma questão de perspectiva, ou seja, se isso é perspectiva, a gente só pode definir no final das contas que é uma ilusão. Quando a gente cria a moeda para a gente poder ter as relações de troca e organizar isso, para que não fosse um simples escambo, a galera se perde na questão da moeda em si. Se você parar para pensar, a nossa moeda principal sempre foi o ouro. Mesmo a gente tendo papel moeda, a base do papel moeda é o ouro. E se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre isso, fiquem à vontade. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso. Mas ouro é pedra. Pedra, simplesmente pedra. Qual que é a diferença de você pegar um monte de pedra e pegar um monte de ouro? Nenhuma, é só um tipo de pedra diferente. Rocha, né? Os geógrafos aí não me odiarem. Então, o ouro, ele eu falo rocha porque ele vai ser encontrado na natureza em rocha. Ele é um metal, né? A gente sabe que ele é um metal. Mas ele vai estar lá na natureza, no meio da rocha, das rochas como um todo. Então, a galera se perde na questão do dinheiro da moeda, do ouro em si, que o próprio ouro em si ganha valor agregado. Então, o simples fato de você ter a moeda, você pode comprar outras coisas. Ou seja, se você tem uma mina de ouro, você tá tendo dinheiro direto. Você tá, tipo assim, pegando e fazendo dinheiro. Você basicamente tem dinheiro. Não é à toa que a gente costuma usar a expressão mina de ouro. Ah, aquilo ali é uma mina de ouro. Então é algo que rende muito dinheiro. Porque é o dinheiro puro em si, na sua essência. Isso é completamente estúpido. Porque a gente perdeu a noção da razão de existir a moeda, de existir o comércio. O comércio foi importante para a nossa evolução social, cultural e tudo mais. Só que a gente se perdeu no meio disso. Contudo, e aí é quando entram os planos superiores das egrégoras espirituais, de quem está por trás da evolução desse mundo aqui, vocês começam a perceber que os grandes avanços da sociedade simplesmente acontecem de forma natural. Eu vou dar uma série de exemplos para vocês aqui, mas é fácil começar a perceber que tudo que vale a pena é aquilo que pode e é compartilhado. Vou começar com comida. Quem tem dinheiro pode comer praticamente o que quiser, porque vai ter acesso a comprar. Mesmo que esteja de difícil acesso, a pessoa mesmo assim ainda consegue comprar. Principalmente hoje em dia. Eu estou falando de uma forma generalizada ao longo da história do mundo. Mas de uma forma generalizada, hoje em dia, principalmente com a questão da internet, dos meios de transporte mais avançados, a logística mundial está muito avançada. Mas quem tem dinheiro sempre pôde comer bem. Quem não tem dinheiro tem que se virar com o que tem naquele lugar. E é daí que surgem os regionalismos. Por que eu vou falar de Goiás? Porque eu sou de Goiás. Por que a gente gosta de comer piqui aqui? Por que a gente gosta muito de comer milho? Porque são comidas que foram introduzidas aqui, no caso do milho, e o piqui é natural daqui, então que a população conseguia ter acesso.
E acaba que a identidade cultural gastronômica dos lugares é regida pela alimentação que o povo tem, ou seja, aquela alimentação que é compartilhada pela maioria e não pela minoria. O que vale a pena é o que é compartilhado. A gente volta na questão do comércio de a gente montar um processo de subsistência, de cada um ter o seu roçado. Se a gente começar a fazer trocas entre a gente, vai esbarrar de novo na necessidade de existir a moeda. A gente criou a moeda para facilitar essas trocas, mas a gente acabou sendo escravizado por ela. A internet, que é inclusive o método de comunicação mais eficiente de todos, a internet tornou possível a comunicação em tempo real entre duas pessoas que estejam em polos opostos do planeta Terra. Olha o quão doido é isso, cara. Eu não consigo descrever o quão magnífico é a nossa tecnologia hoje para a gente conseguir fazer isso. Eu aqui em Goiás, em Jataí, fazendo o meu podcast, e você aí, não sei de onde você é, mas você está aí me escutando, entende? Olha como o acesso à informação está ficando globalizada e cada vez mais as pessoas estão tendo que ter acesso à internet. Hoje, as pessoas precisam de ter smartphones para poder ter pelo menos um convívio em sociedade, para se comunicar, para ter acesso à informação. Você resolve situação de banco pelo celular, você resolve situação de serviço pelo celular. Às vezes a pessoa ela deixa de ter outros bens em casa, mas não deixa de ter um celular, porque o celular é o jeito que ela vai conseguir arranjar um serviço, entende? Então a gente já está dependente dessa comunicação em si. Ela só fez sentido a partir do momento que ela foi compartilhada. A internet, por mais magnífica que ela seja, ela só faz sentido porque ela é globalizada. Então, a internet, se ela ficasse só nas mãos dos ricos, das pessoas mais elitizadas, ela não teria tanto sentido. Vocês podem ver que o progresso atropela o egoísmo, mesmo que a gente continue preso, arraigado a esse egoísmo, ao ego, né? Ao personagem que a gente cria, às projeções que a gente tem, que não é real. A nossa essência em si é de Deus. Quer mais um exemplo? Vamos lá. Vacina. Vacina é um jeito da gente não ter doenças, da gente evitar de ter doenças. Vacinas garantiram a nossa sobrevivência, aumentaram de forma substancial a nossa expectativa de vida, só que pela imunidade de rebanho, a vacina só faz sentido quando a maioria das pessoas são vacinadas. Então não adianta dar vacina só para rico. Se todo mundo não toma vacina, não adianta. Olha que coisa sensacional. Tudo que vale a pena é aquilo que precisa ser compartilhado. Quando Jesus ascende, quando ele consegue ter o seu processo de iluminação, ele entende que só vai fazer sentido se ele passar a compartilhar, se ele em si for um transbordar de amor. E quem quiser estiver ao lado dele, quiser compartilhar desse amor, está convidado, fica à vontade. A mesma coisa acontece com outros mestres iluminados, como São Francisco de Assis, como o nosso mestre Irineu, para quem é de dentro da doutrina. O mestre Irineu podia ter achado o daime e ficado de boa lá na floresta, lá no Acre, ele tomando daime sozinho, ele já estava iluminado, ele já tinha contato com a espiritualidade, mas aí ele entende que tem a necessidade de ter esse compartilhar. Eu faço os episódios aqui do podcast, eu me comunico com as pessoas porque eu estou tentando dar uma chacoalhada em você, né? Se o que eu estou te falando de alguma forma te incomoda, não canaliza a sua raiva e o seu incômodo para mim. Tenta ver de onde vem o incômodo que você sente quando eu digo alguma coisa. Porque é assim que a gente sai da nossa zona de conforto, né? E todo episódio, quase todo episódio eu gosto de comentar isso.
você não escutar os episódios com o ouvido, escutar os episódios com o coração. Eu não tô preocupado em ter razão. Eu não quero estar certo. Eu só tô aqui para te fazer refletir. Só isso. E esse sentimento que eu tenho hoje, essa não necessidade de ter razão, a paz espiritual que eu encontrei e a minha transformação individual, o exemplo que eu dou, é algo que eu gostaria que a humanidade pudesse experimentar. Eu gostaria que todos pudessem experienciar a sensação de ser livre. Aconteceu uma coisa comigo, assim, muito interessante, que é quando você entende que você atingiu um grau de compreensão mais elevado. Porque filosofar e viajar em cima de uma situação que já aconteceu é fácil. Quando você está inserido na situação, que é a hora que você tem a oportunidade de agir. Então, eu estava em crise esses dias, porque eu não tenho formação superior ainda. Eu fiz 4 anos e meio de engenharia civil, eu fiz 1 ano de ciências contábeis e eu fiz 2 anos de matemática. E eu não estou satisfeito. Nunca senti que eu tinha feito algo que valesse a pena. Porque quando você está fazendo algo que é a sua essência, você vai de ponta. A primeira vez na minha vida que eu mergulhei de ponta e deixei ter a entrega total foi no Santo Daime. Foi quando eu falei assim, cara, eu não tenho nada a perder, eu vou fazer isso aqui sério até o final. Enquanto eu sentir que vale a pena, eu vou fazer isso aqui sério até o final. E nunca deixa de valer a pena. É muito interessante essa entrega total porque eu me tornei o Daime. Eu virei o Daime. Agora eu aplico o exemplo na minha vida. E não é mais uma questão de falar da boca para fora. Não é ir nos trabalhos, não é saber cantar muitos hinos. Não é ser um músico que toca 20 instrumentos. Não é conhecer todas as igrejas do Brasil e do mundo. É simplesmente aplicar o que eu escuto lá. É esse que é o grande convite. Então eu estava numa crise muito profunda de não saber o que eu ia fazer. E assim, depois que eu me entreguei de coração pro Daime, eu percebi que esse é o único jeito de viver. Não tem jeito de viver diferente. Ou você se entrega para as coisas, ou você não faz. Porque se você não está fazendo a sua totalidade, significa que você não está fazendo aquilo. Você está empurrando, você está fingindo, você está criando um personagem, você está fomentando o seu ego, mesmo que seja sutil. Porque quando não tem ego, simplesmente você é aquilo, você se torna aquilo. A segunda coisa na minha vida que eu decidi me entregar de corpo e alma foi para exercício físico. E eu já tinha a mentalidade de que, né, eu queria ser mais saudável, eu queria voltar a fazer exercício físico para ficar mais saudável, porque a gente tem que dar manutenção para o nosso corpo, a gente tem que viver bem. E quando eu pensei sobre isso, exercício físico é simplesmente algo que você só ganha. Você ganha saúde, você ganha bem-estar, faz bem para sua cabeça, faz bem para o seu psicológico. Você ainda fica bonito, cara. Então, é win, win, win. Vitória, vitória, vitória. Não tem a parte ruim, desde que você tenha foco e entrega. Então, todos os dias eu gasto aproximadamente 3 horas fazendo exercício físico. Todos os dias. Todos os dias. Quer dizer, menos domingo. Até Deus descansou no 7º dia, eu também descanso. Porque eu sou Deus. E você que está ouvindo eu, também é Deus. Essa é a chacoalhada que eu estou tentando dar para todo mundo. Vocês ainda não entenderam que vocês são Deus? Você é Deus, igual eu sou Deus. Quando a gente fala sobre Deus, só Deus pode julgar a gente, é justamente o fato de que só a gente pode julgar a gente. Ninguém mais pode julgar a gente.
Só você é capaz de saber tudo que você passou, o que você sentiu e o que te motivou. Só você é capaz de arrepender verdadeiramente das coisas que você sabe que foi errado e que você fez. Então, no meu momento de crise, de que eu não sei o que eu vou fazer, eu estava lá num momento de reflexão, porque quando eu tenho que tomar alguma decisão importante na minha vida, eu gosto de meditar. Eu deixo a minha cabeça vazar aquele turbilhão de ideias de blá, pensa tudo assim, blá, deixa aquelas ideias fluírem e aí eu medito. Aí eu silencio, porque a resposta nunca vem pela lógica. A resposta sempre vem através da intuição, daquilo que o seu coração está sentindo. Não adianta você tentar construir uma lógica. Sem falsa modéstia, eu tenho facilidade para aprender praticamente tudo quanto é tipo de conteúdo. Eu nunca tive dificuldade de aprender nem exatas, nem humanas, nem biológicas. Para mim sempre foi uma questão de dedicação. E se eu olho aquele raciocínio a nível de informação, a minha memória é boa. Então pronto, eu consigo captar aquilo fácil. Só que isso sempre foi um inferno para mim. O fato de eu ter facilidade em tudo faz eu não ter foco em nada. E aí, no meu momento de crise, eu olho para o mestre Irineu. E aí o mestre Irineu me dá a sensação de, cara, você é um macaco numa pedra, no meio do espaço. Você tá preocupado mesmo com isso? Sério? Você tá descabelando a cabeça por causa disso? Por que que você não faz o que você tem vontade de fazer? A pergunta não é o que que você tem que fazer, é o que você gostaria de fazer. Porque se você faz aquilo que você gostaria de fazer, você vai fazer na sua totalidade. Vai ser uma entrega total. Você se torna aquilo. A partir do momento que você se entrega totalmente e se torna aquilo, você recebe as recompensas. Você já experimentou isso antes? Eu experimentei isso antes no Daime. Eu experimentei agora com o exercício físico. Tem 38 dias que eu não saio da minha dieta. Tem 38 dias que eu não falho um dia de exercício. Por quê? Não é porque agora eu simplesmente consigo me disciplinar e passar em cima dos dias ruins. Não, eu não tenho mais dias ruins. Não existe mais. Não existe mais sensação de desespero. Não existe mais sensação de dor. E nada do que as pessoas dizem, nada do que vem externamente me afeta. Eu guardei para mim o privilégio de ficar triste e de ficar feliz. Ninguém é capaz de me deixar triste e me deixar feliz, porque eu não crio mais expectativas sobre as pessoas. Eu não tento mais julgar as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que consegue analisar psicologicamente bem as outras pessoas. Tanto que, sem querer, eu sempre fui bom de saber onde que tá o gatilho das pessoas. Sem querer, às vezes eu dou rata de falar exatamente aquilo que machuca a pessoa. Mas por que que isso acontece? Pela sensibilidade que eu tenho. Eu tô enxergando aquilo lá. Mas eu não sei que aquilo necessariamente iria ferir a pessoa ao ser comentado. Entende? Só que, a partir do momento que eu comecei a observar isso, eu comecei a sentir o meu poder de julgamento. Eu não uso mais ele para as outras pessoas. Eu uso para mim. Quando eu entrei no Daime, e aí que vem a importância de como que funciona a estrutura daimista, né? Claro, existem vários jeitos, inclusive algumas outras formas que também são muito sérias de se consagrar a ayahuasca, mas obviamente eu estou inserido na minha doutrina, eu tenho que falar dela, né? Que chama Daime Podcast, não é Ayahuasca Podcast. Então, quando você faz o uso da ayahuasca, você pega o seu subconsciente e vira ele de trás para frente, você é capaz de se enxergar. E os hinos, eles te ensinam como você é capaz de se julgar com amor, com respeito, com justiça, com bondade, com sinceridade.
voltado para olhos divinos, de amor, de pureza. A essência espiritual da nossa existência é o bem. Por isso que nós somos deuses. Sabe uma coisa? E agora talvez o papo fique um pouco esquizofrênico. É esquizofrênico assim. Eu gosto de brincar com essas questões mais sensíveis, porque toda vez que eu vou falar algo que eu não posso provar, eu simplesmente aceito o benefício da dúvida da pessoa. Então, se você quiser não levar a sério o comentário que eu vou fazer daqui pra frente, eu respeito. Mas é sério. E eu vou falar bem sério pra vocês. Que Deus deu pra mim a seguinte explicação. Presta atenção nessa explicação. A partir do momento que você abandona o seu ego, você se torna um com Deus. Você entra numa ressonância de uma vibração superior. Todas as pessoas que estão numa vibração superior, todas as pessoas que atingiram esse grau de vibração superior, elas não entram em desavença entre si, porque todas elas concordam. Não há razão de discutir, porque ninguém ali está em busca da razão. Todo mundo já entendeu o que tem que ser feito, já entendeu o que é e já entendeu o que é bom e o que é ruim. Então é quando você se torna um. Um com quem? Com Deus. Se todo mundo se torna um com Deus, todo mundo se torna Deus. Você é uma xícara do oceano. Deus é o oceano. Você é uma xícara do oceano. Mas você é um oceano. Você também é um oceano. Pode ser em uma proporção menor, mas é o oceano. Do mesmo jeito, é salgado igual. Abandona o seu ego e você vai ser capaz de sentir a divindade em você. E tudo que tiver ao redor de você se torna seu. O mundo é seu. E mesmo quando você deixar esse mundo, não vai fazer diferença. E agora entra dentro do nosso papo inicial, de morte. Você começa a ver que não faz diferença morrer. Se você está vivendo em intensidade total, se você está se entregando de coração para tudo, absolutamente tudo que você faz, você entende que a morte não faz diferença. Você só tem medo de morrer porque você tem medo de viver. Eu acho que eu falei isso no último episódio, inclusive. A morte, ela é simplesmente o fim de um ciclo. Você não é daqui, você só está aqui. Se você fosse daqui, você iria continuar aqui. Então você não é daqui, você não é desse lugar, você não pertence a esse planeta. A sua consciência não pertence a esse planeta. O seu corpo pertence, a sua mente pertence. Elas ficam para trás. A sua essência não. A sua essência passa para frente. E não é uma questão de eu estar querendo provar o mundo espiritual ou não. Porque se você já aceitou e entendeu a concepção espiritual, agora eu só estou utilizando esse esqueleto para tentar te trazer para o raciocínio de não ter medo de viver. É só isso. Agora, se você ainda tem aí as suas questões, as suas dúvidas sobre como que funciona o mundo espiritual, eu simplesmente posso dizer para vocês que é algo que não dá para provar, mas dá para sentir. E o único jeito de sentir é se você se entregar. Quando uma pessoa, eu falo assim para você, cara, se você entrar dentro daquele quarto, você vai receber uma massagem, um dinheiro e uma refeição muito boa. Aí você fala, isso parece propaganda enganosa. E o que eu vou dar em troca? Eu falo, nada. Não precisa dar nada em troca, é só entrar no quarto. Aí a pessoa diz, tá, mas que garantia que eu tenho que isso é verdade? Eu falo, tem pessoas que saíram do quarto e que podem confirmar pra você. Beleza, mas alguém foi capaz de filmar lá dentro? Tem como trazer uma prova de que lá dentro é assim? Não, não tem. É impossível. Não dá. Aí a pessoa não quer ir, porque ela não tem confiança. E aí é a hora que as pessoas perdem a oportunidade de vivenciar o mundo espiritual.
Você só vai ser capaz de receber as bênçãos, a massagem, o dinheiro e a refeição se você for capaz de entrar no escuro confiando. O mundo espiritual ele é desse jeito. Ele não tem a necessidade de aparecer. Ele poderia. O espírito poderia aparecer pra você, tipo, Shazam aparecer no mundo espiritual é real. E Shazam sumir. Que talvez poderia começar a pensar que você é esquizofrênico. Mas não é assim que funciona. O mundo espiritual só se revela pra você se você buscar. Se não, não. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. É assim que funciona. E quando você se lança nesse abismo, né, você percebe que você não tinha outro jeito de viver, simplesmente assim. Tem um hino que é o Senhor Amado, eu não vou cantar ele, eu vou só ler a letra dele mesmo, para poder ter esse último comentário antes da gente finalizar o episódio, porque assim, fala de luto, né? Sim, fala de luto, mas de novo, é o que eu disse lá no outro pedaço do episódio, que os hinos são para os irmãos desencarnados. O hino é o primeiro hino da Santa Missa, é o Senhor Amado. Para os tempos que estavas no mundo, mandaram te chamar, na casa da Mãe Santíssima, para te apresentar. Senhora Mãe Santíssima, eu vim me apresentar, atender vosso chamado, que vós me mandou chamar. Te apresento ao vosso Pai, foi quem mandou te chamar. Teu tempo completou, que é para ti te apresentar. Ó meu Senhor amado, eu vim me apresentar, atender vosso chamado, que vós me mandou chamar. Confessa os teus crimes do mundo de ilusão, que é para ver se eu posso, para ver se eu posso, para ver se eu posso dar o perdão. Os tempos que eu estive no mundo, de vós, Senhor, nada me faltou. Só eu tanto ofendi, tanto ofendi, tanto ofendi a vós, Senhor. Os tempos que eu estive no mundo, com a proteção de vós, Senhor, só eu tanto ofendi, tanto ofendi, tanto ofendi a vós, Senhor. Ó, meu Senhor amado, soberanitíssimo Senhor, só eu tanto ofendi, tanto ofendi, tanto ofendi a vós, Senhor. Só eu tanto ofendi, e me perdoai, Senhor. Sabe quem você está ofendendo? Deus. Sabe quem é Deus? Você. Sabe como que você está ofendendo a Deus? Não aceitando a sua essência original, não sendo você mesmo, não acreditando no seu coração, não ouvindo a sua intuição. É assim que você ofende Deus, que é você. Você é Deus, eu sou Deus, nós somos um. Compreende isso, coloca isso para dentro de você e você vai ver que a caridade, por exemplo, que o kardecismo bate tanto em cima, não é uma questão de você estar ajudando o próximo, é de você estar ajudando a você mesmo. Porque sabe quem é o próximo? Deus. Sabe quem é você? Deus. Ou seja, é a mesma pessoa. Tenta se colocar no lugar da outra pessoa, porque você é a outra pessoa. Aquela lá é uma extensão sua. Você não está ajudando ninguém além de você mesmo. E quando você aceita a sua essência, a sua missão, aquilo que você sente vontade de fazer, o caminho que você quer seguir, e simplesmente deixa fluir e se entrega, acabou. Esse é o jeito certo de viver. Porque a partir do momento que tudo que você faz é uma entrega total, você sente que vale a pena. Que todos os dias quando você acorda, todos os dias quando você dorme, o seu dia foi abençoado e valeu a pena. Mesmo quando a gente é afligido por dores, do luto, de perda, de doenças e de todas as mazelas deste mundo, a gente, mesmo assim, tendo esse grau de compreensão, existe um abandono da carne, da matéria, e a gente ascende ao espiritual.
E aí vem a importância crucial de você se permitir conhecer o mundo espiritual. Só assim você vai ser capaz de se desapegar das questões materiais por completo. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, se vocês chegaram até aqui no nosso episódio. Significa muito para mim. Eu espero que eu possa estar conseguindo, de alguma forma, fazer você refletir, né, sobre as suas condutas, sobre a sua essência, e te convido sempre a abraçar Deus que está dentro de você, tá bom? Deus em todo lugar. Um abraço, que vocês tenham uma ótima semana e segue a gente lá no Instagram, @DimePodcast. Manda lá pra gente no direct qual que é o tema que você gostaria que fosse falado no nosso próximo programa. A gente vai lançar a enquete lá em breve, mas já fica aí a pergunta para os nossos ouvintes. Eu percebi que a maior parte do nosso público é de não daimistas e de mulheres. Então, eu tô tentando fazer um pouco diferente os programas agora. Estou tentando usar um pouco mais de sentimento, de intuição e de questões espirituais mesmo, místicas e menos racionais, menos lógicas, porque o nosso público não precisa disso. Geralmente, homem tende a ter necessidade maior de uma construção lógica mais elaborada, se a partir de um ponto de vista científico. Não que eu não tenha essa faceta também, mas é que aqui eu não estou mais sentindo que tem necessidade de eu seguir esse rumo, entende? Por isso que agora eu vou começar a dar uns comentários e tecer as minhas falas de uma forma bem mais espiritualizada, bem menos lógica, né? Acho que rende mais o conteúdo, fica mais abrasivo. Então, muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Fui!